Ó, a gente vai falar agora no Ronda Geral sobre a situação do edifício Holiday, uma das edificações mais importantes no cenário urbano do Recife e que vem se acabando, infelizmente, ao longo do tempo, né? Foi marcada uma audiência pública para tratar da questão estrutural também, que esbarra na situação social e econômica das famílias que viviam lá. E lembrando que em 2019, a desocupação do Holiday aconteceu por força de uma determinação judicial, depois do risco de um incidente grave apresentado por meio de laudos técnicos sobre o comprometimento da rede elétrica, da estrutura da rede elétrica do edifício Holiday. O prédio foi construído no fim da década de 50, tinha mais de 3 mil moradores, né, quando ele foi desocupado. E sobre o assunto eu vou conversar agora com o juiz Luiz Rocha, é titular da 7ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça, que é a vara responsável pelo processo. Doutor Luiz Rocha, boa tarde, bem-vindo ao Ronda Geral, viu? Boa tarde, Moab. É um prazer, mais uma vez, estar com você e com o seu público. Doutor Luiz Rocha, instituições participaram do processo do Holiday, vem participando desde 2009, instituições públicas, instituições privadas também, opinando sobre o que é que tem que ser feito em relação à estrutura, principalmente à questão elétrica, né? E essas reuniões, essas opiniões que são compartilhadas no processo, acabaram motivando também a proteção do acesso aos apartamentos, da área comercial, com tapumes, e tudo acabou sendo arrancado depois. O cenário ao redor tem preocupado quem vive nas redondezas, por conta da violência urbana, infelizmente, mas enfim, até onde o poder público tem poder de intervenção nesse prédio sobre a proteção da edificação, doutor Luiz Rocha? Moab, é preciso que a gente faça um esclarecimento prévio para mostrar ao público que nos assiste que o Holiday, acima de um problema jurídico, é inegavelmente um problema social. Não é? Nós temos ali toda uma mobilização que houve de instituições públicas que opinaram desde o início pela interdição, pela desocupação, pelo elevado risco, como você bem relatou, elevado risco de incêndio através de curto-circuito nas irregularidades inúmeras que existiam na instalação elétrica. Tinha também desprendimento de concreto, problemas estruturais também, mas a questão é que em 2019 nós participamos com quase 15 instituições opinando pela interdição do Holiday, isso em audiência realizada com essas instituições simultaneamente. Nós tomamos a medida, nós não podemos dizer que não encontramos apoio das instituições públicas que estiveram envolvidas e mesmo as instituições privadas, como a própria CELP, como CREA, enfim, nós tivemos apoio em todos os sentidos. O que ocorre é que o condomínio, infelizmente o condomínio do edifício Holiday, por ser uma instituição privada, por ser um prédio particular, ele não encontrou soluções, não encontrou mecanismo até o presente para reverter esta situação. No pontapé inicial de dar uma certa segurança, eu determinei ao município que isolasse todo o entorno do prédio com tapumes. Esse isolamento foi feito, o isolamento foi furtado algumas placas inicialmente, nós determinamos a recolocação dessas placas e assim o município alega que repôs 11 vezes as placas, mas por falta de segurança do próprio prédio, não é, em trabalhar sua própria segurança, essas placas foram sendo furtadas e hoje, infelizmente, não resta mais nada e a parte térrea do prédio está abandonada. O condomínio alega não ter condições, pede apoio da força pública, que a Justiça designe a força pública, a Guarda Municipal, Polícia Militar para fazer essa atenção de segurança. Infelizmente, isso não é possível. Nós não podemos designar a instituição pública, a Polícia Civil, Militar ou a Guarda Municipal para tratar da segurança de um prédio que, a princípio, a rigor e tecnicamente, deve cuidar do seu próprio patrimônio. Então, a gente tem um impasse, tanto social como jurídico. As instituições como o Estado, o município, estão presentes no processo, o município, inclusive, é o autor. Nós designamos essa audiência pública para poder tentar ouvir o maior número de pessoas, de instituições, para que a gente tente encontrar uma solução para a habitabilidade do edifício Holiday, ou uma solução de mercado, ou qualquer solução
que nos afaste a possibilidade do prédio continuar no estado de abandono que se encontra e as famílias que foram removidas do prédio possa ter também uma atenção social, possa ter um amparo vencido 2 anos de processo. É um processo complexo, Moab, com quase 1000 páginas, várias alegações, vários despachos, várias decisões, mas que, infelizmente, por falta de uma estrutura do próprio condomínio, e aí eu me refiro tanto à estrutura de organização como financeira, eles não conseguem avançar. Infelizmente, essa é a realidade. E o principal entrave, doutor Luiz Rocha, nessa questão financeira, principalmente, esbarra também na regularização dos imóveis individualmente, da presença do dono de cada imóvel, para que houvesse também uma força coletiva, para que se chegasse a uma finalidade sobre a situação do Holiday. Esse seria um dos principais problemas? Com certeza. Toda a solução do Holiday passa por recurso. O condomínio existe, ele é instituído, ele é formado, tem pessoas que participam, mas há uma inadimplência altíssima do condomínio, é quase desprezível o que é recolhido, segundo nós somos informados no processo. Há uma inadimplência grande, não há um apoio financeiro de qualquer segmento além disso, e não se consegue avançar. O básico do prédio deveria ser a segurança, isso é o básico, mas ele não consegue prover a própria segurança. A prova é que o prédio foram levados os tapumes de isolamento, o prédio realmente está sendo saqueado. Eu tenho recebido informações tanto do próprio condomínio quanto de alguns órgãos de segurança que têm contribuído desde o princípio com o monitoramento da área. Há várias intervenções da Guarda Municipal no prédio, Polícia Militar, há intervenções conduzindo pessoas de lá para a delegacia, para apuração de cometimento de crimes ou irregularidades. Então, há uma situação, aparentemente, de apoio das instituições e do próprio condomínio, mas não se consegue avançar na recuperação, na retomada da habitabilidade do prédio, que seria fazer os serviços necessários de parte elétrica, fazer os serviços necessários de estrutura e retomar a habitação do prédio. Isso nos parece que está ficando cada vez mais distante, infelizmente. Então, a audiência pública é exatamente para poder encontrar a participação mais ampla da sociedade, das instituições, do setor privado, do mercado, para que, a partir de todas essas informações, nós possamos aumentar as possibilidades de encontrar uma solução que dê um enfrentamento adequado à problemática do Holiday. Quando acontece, doutor Luiz Rocha, essa audiência pública e como ela vai acontecer, qual vai ser a forma que ela acontece? É virtual, presencial também, por conta da pandemia? E qual a data marcada? A audiência estava marcada para o dia 2 de junho, 2 de junho às 15 horas. Ela será realizada de forma mista, tanto presencial, se for possível, a pandemia permitir, e os atos do tribunal assim possibilitarem, nós vamos também fazer a parte presencial. Mas ela já está marcada para ser feita virtualmente, não é, através de plataforma de comunicação, que é a plataforma da Cisco, utilizada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então, a pessoa que quiser participar e assistir vai bastante acessar o link, que vai ser fornecido e já está sendo fornecido, inclusive no edital de convocação. Mas as pessoas que quiserem fazer uso da palavra, e veja, qualquer pessoa, qualquer instituição, independente de ser parte ou não do processo, poderá fazer uso da palavra. Mas é preciso, Moab, que ela faça um cadastramento. Ela dirija um e-mail à vara, ou ela envie um expediente para o processo, para que ela possa se cadastrar, apresentar os dados dela, não é, para poder prestar essa informação. E, a partir daí, nós cederemos um link especial para ela, para que ela possa participar do evento. Doutor Luiz Rocha, desejando especialmente sucesso e boa sorte para quem está numa situação difícil, que foi prejudicado por conta da questão estrutural do edifício Holiday e também da falta de cuidados ao longo do tempo. Eu agradeço, viu, a sua participação aqui no programa e vamos acompanhar, não é, essa audiência pública que está marcada para o mês de junho.
Muito obrigado, viu? Boa tarde. Boa tarde, Moab. Eu agradeço a oportunidade. Você, como sempre, muito atencioso, tocando em questões cruciais da cidade. O Holiday é um prédio icônico, é uma referência no centro do Recife, da própria capital, como você falou, e a gente precisa fazer um esforço para manter esse prédio, manter a habitação dele e também atender as famílias, porque, como a gente tratou, o problema social e das famílias é mais relevante. Muito obrigado. Conversamos com Luiz Rocha, juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça, a respeito da situação do edifício Holiday.